Paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso. Você que está chegando aqui pela primeira vez, você está na live do Casamento Sem Crise. Boa noite, Meire. Boa noite aí para você que está entrando. O pessoal está chegando dos grupos aí do WhatsApp, o pessoal que está passando aqui pelo Instagram também. Você que ainda não faz parte dos grupos do WhatsApp, você que às vezes é seguidor aqui do canal, do Instagram ou do Facebook, mas ainda não faz parte dos grupos do WhatsApp, você pode estar acessando, entrando aí na bio do meu Instagram. Você entrando pela bio do meu Instagram, você tem um link ali onde você pode estar acessando e participando aí da comunidade ali do WhatsApp. Você vai entrar em algum dos grupos ali do WhatsApp. Seja bem-vinda, Glória. Eu avisei um pouco tarde lá no WhatsApp, o pessoal demorou para chegar aqui. Então você que está aqui pela primeira vez, escreve um eu aí para mim saber que você está aqui pela primeira vez. Essa é a minha primeira vez participando da live aqui do Casamento Sem Crise. Fala para mim aí, você que é a primeira vez que está aqui. Seja bem-vinda, Romilde, Alice, a Geralda. A Geralda já é aluna do programa. Juliana Gonçalves. Casey, seja bem-vinda. Silvana, seja bem-vinda. Cleide Marisa. Quem é essa pessoa, hein? Você que é a primeira vez que tá chegando, que veio aqui na live do Casamento Sem Crise, escreve um eu aí só para mim saber quantas pessoas são novas aqui, pra gente ter uma noção. Seja bem-vinda, Rosângela. Então você que é a primeira vez que está aqui, provavelmente você já veio lá dos grupos do WhatsApp, mas se você não faz parte ainda, você pode estar acessando lá pelo link que está na minha bio. Lá na minha bio tem 3 links, você procura lá o que está escrito grupo do WhatsApp, senão você vai cair em outro lugar. Tá? Tem algumas pessoas que já são alunos aí do curso do Casamento Sem Crise, outras pessoas já foram atendidas e fazem atendimentos individuais, e tem outras pessoas que estão chegando agora. Marina diz que é a primeira vez também. A Luimara, seja bem-vinda. Ricardo Quirino. A Romilde também é aluna, né? Tem uma galera boa aí que já é aluna do curso. E hoje a gente vai se propor, eu não vou nem me demorar muito aqui na introdução, para que a gente possa dar o maior tempo aí possível para que a gente possa estar respondendo as questões aí. A Kátia também diz que é a primeira vez. A Silvana diz que vai se tornar aluna, já foi atendida já. Fabiana Saraiva, seja bem-vinda. Vai entrando aí, se sinta abraçado aí você que está entrando, para que a gente possa dar continuidade aqui. Então hoje a gente se propôs a falar de um tema que é problemático por natureza. Por que é problemático por natureza? Só para que você que está entrando agora venha entender como é que funciona o processo. No programa do Casamento Sem Crise, nós trabalhamos com 4 configurações de casamento. Com 4 configurações de casamento em crise. Que é a primeira, onde o casamento está vivendo uma crise, só que esses dois ainda estão casados, eles ainda se relacionam sexualmente, eles ainda programam uma vida juntos, eles só estão passando por uma crise e acreditam que mais cedo ou mais tarde eles vão sair dessa crise. A segunda configuração é quando essas pessoas passaram desse estado e não conseguiram resolver essa crise e agora eles estão separados dentro de casa. A terceira configuração é quando as pessoas elas se separaram de corpos, eles saíram e estão morando em casas diferentes. E a quarta configuração é quando as pessoas já se divorciaram. Então, em todas essas configurações, a gente tem um trabalhar e uma estratégia diferente para cada um desses tipos, ok? Então, independente da situação em que você se enquadre, existe uma estratégia específica que é trabalhada com você dentro da sua necessidade. Só que
Tem pessoas que logo quando inicia-se a crise, elas procuram, né? Elas querem aprender, elas querem entender, só que a grande maioria das pessoas não. A maioria das pessoas elas só procuram quando a situação já está muito complicada e elas já não sabem mais o que fazer. E algumas dessas pessoas, elas já estão numa situação bem avançada, né? É o que eu sempre falo para as pessoas que estão já no curso, que são alunos, porque é muito mais fácil você restaurar um casamento que está em crise, onde as pessoas estão dentro da mesma casa, que apesar deles estarem sofrendo e eles não estarem conseguindo resolver seus problemas, eles estão juntos, eles estão dormindo juntos. É muito mais fácil você resolver esse casamento do que o casamento que já está na quarta configuração, por exemplo, que já se divorciaram ou que estão separados. É muito mais fácil esse, porque só são menos coisas que tem para arrumar, menos coisas que tem para acertar. Então, as pessoas que elas estão lá no curso, elas começam a ver as pessoas falando, nossa, meu casamento foi restaurado, eu fiz o curso, no primeiro mês do curso meu casamento foi restaurado, em algumas semanas meu casamento foi restaurado, e aquela pessoa que ela já está num estado mais avançado, ela fica olhando e falando, caramba, todo mundo está restaurando e o meu está ficando para trás, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que para mim não tem jeito? E a verdade é uma coisa que eu sempre deixo bem claro ali. Se você está numa configuração mais avançada, ou seja, se você está já separado de casa ou divorciado, é claro que o processo para você vai ser um pouco mais demorado, vai ser um pouco mais até trabalhoso, pelo fato de que vocês já tomaram determinadas decisões e é necessário um determinado tempo para que essas coisas elas venham a mudar. Tá? Então é preciso que a gente seja maduro bastante para que a gente venha compreender essas diferenças e a gente não venha ficar se comparando, ok? Só que nesse meio aí, muitas pessoas elas já chegam e elas já estão no corredor do divórcio. Tem pessoas que elas entram no programa quando elas já estão falando, Júnior, falta 15 dias, está marcado o divórcio daqui 15 dias. E eu quero restaurar meu casamento, e a pessoa ela coloca isso como se fosse uma estaca, como se fosse uma métrica. Eu preciso restaurar meu casamento dentro de 15 dias. E essa pessoa ela vai viver uma frustração muito grande, porque não dá para você estipular um tempo. É o que eu sempre falo para o pessoal que acaba de entrar no curso. Não dá para mim estipular um tempo para falar tal dia de tal mês o meu casamento vai estar restaurado. Não existe isso, porque tudo é um processo que demanda muito da minha mudança, demanda muito da minha transformação e do tanto que eu estou disposto a ser forjado por essa transformação. Então, tipo assim, eu vou ter que aprender muita coisa, vou ter que desaprender muita coisa também. Vou ter que mudar muita coisa que eu estava fazendo errado e começar a fazer coisas determinadas certas. Você está entendendo? E isso leva tempo. Ninguém muda de uma hora para outra. Entendeu? Até porque se você mudasse de uma hora para outra, o seu cônjuge não acreditaria na sua mudança. Então, essas são uma das faces básicas que a gente precisa entender. Não adianta a gente ficar sofrendo, achando que a gente vai chegar naquele dia e já vai estar tudo resolvido. Então a gente precisa fazer o quê? De uma forma terapêutica, quando nós começamos a trabalhar com uma pessoa que ela já está no corredor do divórcio, essa pessoa ela precisa enfrentar esse medo. Porque a maioria das mulheres, quando elas chegam nessa etapa, nessa fase, elas têm um medo do divórcio, que elas pensam assim, eu só não posso chegar lá, eu só não posso permitir que isso aconteça, porque se acontecer, aí acabou. Aí não tem mais jeito, aí a vaca foi pro brejo, né? Não tem mais possibilidade de volta, entendeu? E aí o que a gente, de uma forma terapêutica, tem que trabalhar com essas pessoas? A gente tem que trazer à luz, a gente tem que trazer o entendimento dessas pessoas que o que ela está vivendo é muita ignorância. E essa questão da ignorância que eu falo não é o fato da pessoa ser rude, é a ignorância de não ter entendimento. Quando a gente vive uma questão que é muito escura, é muito confusa, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, do futuro, a gente fica tentando não chegar nessa situação. A gente, por mais que esteja vivendo uma situação ruim no aqui e agora, a gente tende a querer ficar nesse aqui e agora e não querer viver aquele novo, porque a gente não sabe como vai ser lá. É a mesma questão do escuro. A gente não tem medo do escuro, a gente tem medo do que pode ter no escuro e a gente não está enxergando. Então a questão do divórcio é essa mesma questão. A gente tem medo do que pode ser lá na frente. E aqui entra uma questão de uma ignorância que é pior do que isso. Não é simplesmente uma questão de eu ter medo de divorciar e do que vai ser. É uma questão de eu me sentir como se eu não tivesse direito a nada. Muitas mulheres elas chegam falando, Júnior do céu, se meu marido pediu divórcio, ou se eu der o divórcio para ele,
Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei para onde eu vou, eu não tenho para onde ir, eu não tenho aonde morar, eu não tenho com que me sustentar, os meus filhos vão passar necessidade. Então é necessário que a gente venha colocar abaixo todas essas mentalidades para que você venha a entender que por mais que você se submeta muitas das vezes de uma forma a ser dependente emocional do seu cônjuge, você é amparada por leis. Entendeu? Você tem direitos como ser humano, como um indivíduo você tem direitos. Ao entrar nesse relacionamento, você também, assim como adquiriu deveres, você também adquiriu direitos. Entende? Ah, mas era só ele que trabalhava, e ele fala que ele que comprou a casa, ele fala que tudo é dele, que eu não tenho direito de nada, e às vezes, principalmente se é um casamento que acaba com agressividade, aí fica um tentando tirar aquilo que é do outro para tentar atingir o outro de uma forma negativa, né? Então vira aquela guerra. É por isso que nós precisamos, o máximo, entender aquilo que está adiante de nós. Uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal na hora do atendimento é que a estratégia, ela nos coloca num lugar onde eu sei aonde eu estou e eu sei para onde eu estou indo. Então isso não simplesmente me dá clareza, como acalma o meu coração. Faz com que eu desenvolva o meu processo de uma forma natural, sem correria, sem desespero e sem ansiedade. Agora, quando eu não sei o que vai dar, quando eu tenho medo daquilo que está por vir, aí eu fico ansioso. Eu já começo a sofrer a partir de agora. Porque, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E se realmente ele tirar tudo de mim? E os meus filhos? O que vai ser dos meus filhos? E como é que a gente fica? E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é a respeito da expectativa furada. Que é o quê? Eu não posso ficar colocando expectativas na cabeça a respeito de coisas que eu sei que não vão acontecer. Entendeu? Por quê? Porque pelo simples fato de eu saber que não vai acontecer, isso vai me fazer ficar mais ansioso. Eu já sofro agora porque eu quero algo que eu já sei que não vai acontecer, mas eu fico nutrindo essa expectativa. Quando não acontece, aí eu sofro porque eu fui frustrado. Então é uma dessas questões. Uma das formas da gente conseguir lidar com essas questões é a gente se antecipar. Você já está pronto para aquilo que está por vir. Entendeu? Por mais que, Júnior, nem foi tão ruim assim, mas eu já tenho que estar preparado para o pior. A gente já está vivendo um processo que não é gostoso, que é desconfortável. E se eu ficar simplesmente esperando flores, e na hora que eu receber uma bordoada, vai doer muito mais do que doeu. Entendeu? Porque eu estava esperando uma coisa e recebi outra. Então é necessário que eu esteja paramentado para o que der e vier. É por isso que nós precisamos entender todas as possibilidades que a gente tem. Porque a partir do momento em que nós enxergamos com a amplitude que a gente tem, a gente consegue enxergar alternativas. A gente percebe que existem possibilidades. E daí a necessidade, muitas das vezes, que eu falo para muitas de vocês, procura um especialista, uma pessoa, um advogado, um defensor, para quê? Para que ele venha te orientar com relação ao que você tem direito, ao como que vai ser, como que é o processo, por mais que você não queira se divorciar, simplesmente para que você venha perder o medo do desconhecido. Entendeu? Então quando você perde o medo do desconhecido, você consegue viver o hoje de uma forma mais tranquila. Você já não sofre mais porque você sabe que você está amparado. Você sabe que tem possibilidades, você sabe que tem alternativas e que não está tudo acabado. Simplesmente talvez você esteja sendo frustrado num algo que você não queria que acontecesse. Mas desde sempre nós estamos te preparando para que você venha passar por tudo. Seja bom ou seja ruim. Em outras palavras, se eu recebo uma coisa boa, eu estou no lucro. Mas se eu recebo uma coisa ruim, eu já estava preparado para isso. Ok? Então a intenção de nós estarmos trazendo a Amanda hoje aqui é justamente para isso. Para que você venha a desmistificar, né, esses valores, esse símbolo que você coloca em cima do divórcio, para que você venha compreender que existem alternativas, existem possibilidades e, acima de tudo, o maior motivo de todos, para que você venha diminuir a sua ansiedade e o seu medo. Tá? Porque a partir do momento em que você conhece, que você olha, às vezes você olha para o advogado e você coloca um peso nas costas dele e fala, meu Deus, lá vem o advogado, nossa, eu não aguento ver a cara dele que eu já começo a passar mal. Você já vai tirar, né? Eu trouxe uma moça aqui, né, de uma boa aparência, que você vai olhar e falar, nossa, olha que bonitinha. Então não dá medo, não tem medo, entendeu? Você vai ver que é uma pessoa
que ela vai tentar ao máximo te orientar nas melhores possibilidades, nas melhores alternativas, e isso simplesmente vai te dar clareza a respeito de um processo que acontece. Querendo ou não, acontece. Uma das coisas que eu sempre falo para vocês aqui é que por mais que a gente esteja falando a respeito de restauração de casamento e tenha muita balela por aí em cima do assunto, a gente está aqui falando de vida real. A gente está aqui falando de famílias, a gente está falando a respeito de pais, de mães, de crianças que estão sendo afetadas por causa dessa problemática. Então nós precisamos estar preparados para a vida real, entendeu? Nós precisamos estar preparados para isso, tá? Então daí a necessidade de nós estarmos trazendo hoje, eu já tinha falado antes que uma hora eu ia fazer isso, e hoje é a hora, esse é o momento, esse é o dia para que a gente possa estar ampliando a nossa visão com relação a isso e nós viemos a tirar todo esse estigma, toda essa marca ruim que a gente coloca em cima da pessoa do defensor, que ao invés de você achar que ele está te ajudando, parece que, ai meu Deus, ele é a figura do meu casamento que acabou. Não, ele é a pessoa que ele pode te orientar, que ele pode te tirar dessa situação de escuridão e clarear as coisas que para você parecem tão nebulosas, tá bom? Então, para que vocês possam se sentir à vontade, não poderia ser diferente, tá? A Amanda é uma amiga minha, pessoal, tá? A Amanda é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que vive nos princípios do reino. A Amanda é uma mulher que preza pelos valores familiares e não poderia ser diferente, senão com certeza ela não estaria aqui. E, acima de tudo, eu acho que uma das coisas que mais pesa na questão de vocês que estão aqui, que são a maioria mulheres, ela é feminina, entendeu? Então ela entende exatamente aquilo que vocês passam, os medos que vocês têm na questão do divórcio, na questão do medo, do desamparo. Ela entende exatamente aquilo que ela vê nos olhos das mulheres que ela atende diariamente ali, porque ela não simplesmente é uma advogada, mas ela também é conciliadora, então ela executa esse trabalho de estar atendendo casais em processo de divórcio. É claro que um conciliador, ele não atende só casais, mas eu acredito, ela vai estar falando pra gente aqui de uma forma melhor, que essa deve ser uma das maiores demandas aí. Eu vou estar chamando aí a Amanda. Boa noite de novo para todo mundo, obrigada pela oportunidade. E voltando de onde a gente parou, eu estava explicando que tem a parte judicial e tem a parte extrajudicial, pré-processual, que é feito pelo Sejusc. E casando justamente com o que falam aqui, né, com a visão do Júnior, de ser mais amigável, de ser consensual, de ser mais leve esse processo, que por si só já tem todo esse peso, né? Então o Sejusc faz bastante esse tipo de trabalho. E é lá justamente que eu sou conciliadora também, que você pode abrir uma reclamação pré-processual, vai ser marcada uma audiência com um conciliador que não é juiz. Então não vai ter aquele peso, né? Ai, meu Deus, eu vou estar na frente do juiz. O que eu vou estar falando? Ai, vai que na branco eu assino alguma coisa que eu não entendi. Então é bem mais informal, é bem mais leve, não é uma pessoa que vai te julgar, não vai ver sobre provas, sobre, né, apontar o dedo na sua cara e falar, você está errado, você devia ter feito isso ou aquilo. Não. Então, esse ambiente mais leve. Então, é uma parte bem interessante, bem relevante, porque a conciliação ela é utilizada tanto na parte judicial, né, voltando a essa parte também. Então, processos no fórum, que você entra com advogado, vai ter a conciliação, porque é determinado pela lei. Ou você tem a opção de fazer também as audiências de conciliação no Sejusc, diretamente entrando lá, você... sendo a parte reclamante, a autora, né, no caso, ou os dois juntos já com o advogado também. Então, o Sejusc tem bastante essa autonomia para lidar e lida com bastante leveza mesmo. Tanto que a gente tem um treinamento preparado para isso, de acolhimento, de conexão, de tirar o peso. Às vezes eu consegui falar assim, eu quero conversar só com ela agora. E aí, como que tá sendo? É isso que você quer realmente? Você tem certeza? Aqui não é nada obrigado, tá? Aqui é voluntário, depende da sua vontade. E nós, conciliadores, também, se vemos que a pessoa está em dúvida, que está balançando, que não é isso, a gente tem essa autonomia de falar assim, vamos marcar outra data, pensa melhor, vê se é isso mesmo, né? Então, tem
esse espaço maior para a gente conseguir trabalhar, né? Diferente de uma parte quando já é judicial, que aí tem produção de prova, o processo é mais desgastante. Só que hoje o direito de família, a gente tem caminhado muito para essa parte consensual. Por quê? Creio que todos vocês podem perceber isso, que o processo é desgastante, é dolorido, é sofrido, entendeu? Porque, como o Júnior mencionou, às vezes a pessoa não sabe quais direitos terão, não sabe nem como vai conseguir um advogado. De onde eu vou pagar um advogado? Não sei nem como eu vou comer, quer dizer, né, pagar um advogado para isso. Então já começa esse sofrimento desde o início. Desde o começo, até para ir no escritório, a fachada do escritório às vezes espanta a pessoa. Se vê o advogado, fala, meu Deus, é esse aí que vai acabar com o meu casamento, vai acabar com a minha vida, vai acabar com tudo. Mas não é assim, sabe? Então a gente está caminhando para esse lado, o acordo é sempre bom, só que tem essa outra visão também, né? Nós, como pessoas cristãs, eu estava atendendo hoje, inclusive, um rapaz falando que estava com crise, que estava tentando. E aí eu falei, mas você já procurou psicólogo? Você já procurou uma igreja? Você já procurou uma equipe para tentar resolver isso aí? Porque, gente, a gente que é casado, né, sabe que não é um contrato, não é um papel. Não, é vida, é uma história. Tem filho por trás disso. E tanto os advogados quanto médico, enfermeiro, acho que a gente vai calejando em ver. A gente só tá vendo uma tela do computador. Às vezes não consegue ter essa sensibilidade de falar assim, não, é uma vida, tem 10, 20 anos de casado, tem não sei quantos filhos, eles construíram um patrimônio junto. Então tem que ter esse lado mais emocional. Lidar no direito de família é ter essa visão emocional do negócio. Não é simplesmente fazer um papel, assinar aqui. Não, envolve muita questão psicológica e muitos medos, né? Como você estava mencionando. No caso, o Sejus é totalmente online. Atualmente ele é. Então tem a opção de fazer presencial, quem queira, né? Mas boa parte das audiências são online. Então, assim, a pessoa não tem um celular, não sabe ligar o aplicativo, pode ir até lá. Mas 90% das audiências estão sendo virtual. A partir da pandemia, potencializou muito e facilitou também, né? Porque imagina, os dois, às vezes tem litígio, tá um pouco, né? Tá se desentendendo, não quer ter esse ambiente. O online também facilitou bastante nessa parte, né? Às vezes tem medida protetiva, porque houve violência. Então, a maioria das audiências estão sendo online, sim. Ô, Amanda, como é que funciona essa questão do litigioso, do judicial, consensual? Como é que funciona essa divisão do tipo de divórcio que a pessoa vai ter? A princípio, eu falo que o primeiro juiz da causa é o advogado, né? Então, assim, a gente pode traçar a primeira estratégia com o cliente, com a pessoa que nos procura. Fala, como que é o cônjuge? Como que tá a situação hoje? Vocês estão, né, ligados? Teve violência? Estão no mesmo ambiente ainda ou não? Então, vai depender dessa primeira triagem. Tem gente que chega para nós falando assim, não, eu tenho medida protetiva, não quero ver ele nem pintar de olho na minha frente. Aí a gente já parte pro litigioso de uma vez. Só que tem casos assim, não, a gente, né, estamos pensando bastante, estamos vendo que não tem mais como corrigir, né, que já chegou no limite, mas assim, tá tudo tranquilo, a gente tá conversando, ele vai sair de casa numa boa. Então, assim, nós, advogados, temos que fazer essa primeira triagem. Se a situação está muito grave, como você disse, né? No quarto estágio, talvez, que já está extremamente desgastado, raras são as vezes que a gente consegue um acordo. Mas, quando está no primeiro estágio, no segundo, ainda está, né, meio que com o sentimento envolvido, está tranquilo, a gente consegue fazer o consensual. Sendo litigioso, a gente monta a petição, narrando todos os direitos da pessoa, né? E eu falo que o processo de divórcio, ele é um combo. Ele vai com tudo. Então, assim, a gente vai definir sobre pensão dos filhos, pensão para a mulher, em certos casos. Então, isso é bem importante falar aqui, porque é um sofrimento, é uma dor constante das mulheres. Como eu vou me manter? Eu só cuidei da casa, eu não tenho profissão. Ainda hoje a gente vê muito isso. Principalmente as que têm de
40 anos para cima. Então, não, eu só cuidei dos meus filhos, eu só criei, eu não estou no mercado de trabalho, nem tenho carteira assinada há muitos anos. Então, assim, se a gente provar que ela tinha essa dependência econômica dele, né, que a provisão da casa vinha só dele, a gente tem essa possibilidade de pedir uma pensão para ela também. Então, provando que, juiz, eu não tenho condição nenhuma de me manter, eu vou demorar 1 ano ainda para entrar no mercado de trabalho, preciso fazer um curso, achar alguma coisa. Então, tem esse pedido também. Então, vai ter pensão para os filhos, vai definir talvez essa pensão para ela também, guarda dos filhos, visita dos filhos, a divisão dos bens. Lembrando que, creio que eu posso ir falando, né? Aí, por exemplo, se você casou na comunhão parcial de bens, que é normal, tudo que vocês adquiriram a partir do casamento é de vocês. Independente se eu só cuidei da casa. A minha renda era menor que a dele. Quem reformou a nossa casa foi ele. Quem tinha o salário de tudo era dele. Ele comprou o carro financiado no nome dele. Se comprou depois da data do casamento, é dos dois. Então, assim, você mesmo que estava em casa, cuidando dos filhos, você deu sua contribuição. Você estava fazendo o seu papel para que ele pudesse sair para trabalhar. Você estava dando esse respaldo no lar para que ele conseguisse sair e fazer o papel dele. Então, você tem o direito também. Então, na comunhão parcial, tudo, sem contar a comunhão universal, que é tudo de todo mundo, e raríssimas vezes a separação total. Então, é bem raro. Na maioria, eu diria que 95% dos casos, que eu atendo pelo menos, é comunhão parcial. E tem direito também a essa partilha de bens, tá? Aí vai ter até a alteração do nome, se quer voltar a usar o nome de solteira. Então, o processo de divórcio, ele vai bem completo. Ele vai com todas as coisas, carro, moto, dívida, financiamento, terreno, investimento, dinheiro, poupança, processo trabalhista. Ele entrou com processo trabalhista e vai receber, acho que já tá para sair. Você tem direito. Se entrou enquanto estava com você, inclusive no que ele ganhar no processo trabalhista, é direito seu também. Então, assim, a gente vai montar todas essas informações e mandar para o juiz. Aí, como eu disse, a lei prevê essa audiência de conciliação. Já está determinado que vai ter. Então, mesmo sendo litigioso, o juiz vai falar assim, chama ele, falando bem simplificado, chama ele aqui, porque agora a gente vai fazer uma audiência de conciliação. Vamos tentar. Mesmo sendo litigioso... Amanda, só explica para elas o que é litigioso e o que é consensual, porque você fala, eu acho que tem pessoas que não sabem nem o que é. Importante. Litigioso vem de litígio, briga. Ou seja, é algo que está tendo conflito, discussão, briga, não estão se entendendo. Então, esse é o divórcio litigioso. Quando tem confusão, quando tem divergência de interesse, quando cada um quer uma coisa. Consensual significa amigável. Então, com acordo, quando os dois querem a mesma coisa. Ou que tá fácil de equilibrar também essa relação. Então, nem sempre os dois estão batendo, mas se a gente, um perde um pouquinho, o outro ganha um pouquinho, a gente consegue equiparar isso aí. Então, litigioso com briga, consensual, bem no acordo, bem tranquilo e bem amigável. Deu para entender? Ok. No básico é só esses dois, essas duas divisões que acontecem. Depois tem também o extrajudicial, que é o feito em cartório. Então, costuma ser um pouco mais custoso, né? Então, assim, porque na justiça tem a possibilidade ainda de você ter justiça gratuita. Não quer dizer nada com os honorários. Honorários do advogado é uma coisa. Justiça gratuita é para você não precisar pagar o processo direto para o governo, se a gente pode assim dizer. Então, o cartório não. O cartório você tem que pagar de qualquer forma. Então, assim, infelizmente ele não é tão utilizado ainda, pelo menos aqui na nossa região, né, para as pessoas, assim, com a classe média, normal. E também não pode ter filhos menores ou pessoas incapazes, né? Então, por isso que acaba sendo um pouco mais travado, um pouco mais limitado. Então, o que a gente mais usa é o litigioso e o consensual. O consensual pode ser, inclusive, feito no Sejusc. Entendido. Entendeu?
tiver alguma pergunta. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aí? O que eu vejo a respeito desse entendimento? O que eu vejo bastante é essa situação de mulheres, né? Como você disse que o público é a maioria mulher, inclusive o que procura advogado também. A maioria são mulheres que precisam saber o que está acontecendo, quais direitos ela tem. Não, se eu atendi uma no sábado, falando, Amanda, ele vai tirar meu filho porque ele vai pedir pensão para mim e eu não tenho condição de pagar pensão e desesperado. E aí o que a gente mais ouve? Nossa, você parece que tirou um elefante das minhas costas. Nossa, eu já estava aqui chorando, desesperada e graças a Deus eu conversei com você. Porque assim, é muita gente, né, com perdão da palavra, leiga. É uma área difícil que as pessoas não conhecem. Quem vai lá no Google pesquisar o que é divórcio litigioso, divórcio consensual? Aí você acha um texto com todo o juridiquês, que você não entende nada, tem que pedir para alguém traduzir para você. Então, assim, é difícil mesmo. E as pessoas, assim, como você disse, explicam o que é litigioso e o que é consensual. Porque é um linguajar complicado. Às vezes o advogado cobra até para olhar na nossa cara, né? Às vezes não cobre, mas a gente tem esse receio ainda. Então, é algo que precisa ser desmistificado mesmo. E essa parte do Sejus que é muito importante também. Que faz essa parte mais tranquila, mais amigável, mais informal, sabe? E tudo é litigioso e tudo vai para o fórum também. Vai ser homologado pelo juiz. O juiz vai olhar e falar assim, esse acordo que vocês fizeram, concordo, entendeu? Então, mesmo no Sejus, ele tem validade judicial. Então, é como a gente só está antecipando um pouquinho o processo e chegando no mesmo resultado. Então, a gente tem o caminho litigioso, o caminho judicial, que tem audiência, tem prova, tem testemunha, tem toda essa parte. E no Sejus que é um caminho mais rápido, mais objetivo e que chega no mesmo ponto. Então, isso é bem interessante também, que precisa ser divulgado, que muita gente não conhece, não sabe dessa possibilidade. E lá, inclusive, pode decidir sobre guarda, visita de filhos menores, coisa que no cartório já não faz. Então, e as mulheres têm muito também essas dúvidas. Sabe, de, nossa, mas eu só ficar em casa, como eu disse, né? Eu não sei o que eu vou levar. Você tem direito, tanto da pensão para você se manter. E essa pensão, normalmente, para mãe, para mulher, para ex-mulher, né? Para pessoa que está se separando, ela tem um prazo determinado, normalmente, tá? Então, assim, o juiz vai fixar, realmente você tem necessidade, você está precisando. Então, por prazo de 1 ano. Então, ela sabe que dentro de 1 ano ela tem que correr, fazer alguma especialização, algum curso, alguma atualização, né? E dar um jeito de se manter, porque logo vai acabar. Então, ela pode ter esse benefício também, tá? Gente, eu falo muito, a pensão dos filhos. Mas e se eu ficar dependendo do dinheiro dele, ele vai tirar meus filhos e, né, até a guarda eu vou perder. Não. Falta de renda, uma renda menor que a do esposo, que a do ex-marido, não é motivo para perder a guarda dos filhos, tá? Então tem muito medo disso também. Mas é que eu ganho menos, eu ainda vou fazer um bico ou outro, ele vai tirar a guarda dos meus filhos de mim. Não. Para perder guarda, você tem que provar que você não estava cuidando, que é um ambiente de risco, que você deixa abandonado, que você deixa com qualquer um, que você não tem condição de oferecer o mínimo para o seu filho. Isso é motivo de perder a guarda. Só que depois de todo o processo também. Então não é assim, cheguei aqui, tô levando a criança. Não. As pessoas acham que é do dia para noite que as coisas acontecem. Mas na justiça é bem demoradinho pro final. Bem demorado. Então vai um psicólogo do fórum na sua casa, vai olhar o ambiente, vai na casa dele, vai ver como que tá. Então, assim, não perder guarda é muito difícil. É muito, muito difícil mesmo. E, como eu tô falando para mulheres, a maioria da guarda fica com as mães, tá? Então, também posso dizer que 95% tá com a mãe. E a mãe tem um pouco dessa dificuldade da pensão, mas tô com a guarda das crianças. Pode ser 1, 2, 5 filhos. Vai ser fixada a pensão, tá?
Então vai ter também o processo, vai ter toda essa questão de quanto que a criança gasta, o que o pai tem a possibilidade de pagar. A gente sempre considera esses 2 pontos, necessidade da criança, possibilidade do pai. Então, ele sendo citado, ele sendo, né, falando, ó, tem um processo aqui que você está respondendo, de pensão, 30 dias, assina aqui, a partir de agora, 30 dias você tem para começar a pagar. Não pagando, aí entra todas as possibilidades que a gente tem também, de que penhora de bens, bloqueio em conta bancária e até a famosa prisão. Então, assim, o pai do meu filho não paga pensão de jeito nenhum. Tá, mas aí você tendo uma sentença, um papel que fixou, que determinou o valor da pensão, parando de pagar 30 dias, 60 dias, corre para o advogado e fala, ó, ele não está pagando, vamos entrar com a execução, com a cobrança disso aí. Então, não é porque ele já tem tantos dias que ele não paga. Até pagamento atrasado, pagamento em valor menor do que o determinado, também pode ser cobrado, tá? Então, não é porque ele deixou de pagar 1 mês, 2, pronto, já era, perdi, não tem mais o que fazer. Tem sim. E não vai perder a guarda por causa disso também, entendeu? Se vocês que têm alguma pergunta podem começar a escrever aí. A Fabiana Saraiva, ela fala assim, eu não quero o divórcio, eu creio na restauração do meu casamento. Agora a questão das crianças, ele quer fazer acordo só verbal, eu gostaria de formalizar, como que eu faria? Gente, esse acordo verbal é triste de ver. Esse acordo verbal, eu falo aqui, o acordo de boca e nada é a mesma coisa. Não tem que ser feito na justiça. Acordo verbal não vale de nada. Acordo e nada é a mesma coisa. Para você cobrar, para você executar, para você ter direito, para você correr atrás dos seus direitos, tem que ser por processo, tá? Qualquer um dos 3 tipos que a gente determinou. Judicial, consensual, litigioso, no Sejusc, no cartório, todos esses tipos. Mas tem que ter papel. Tem que ter papel. Nos atendimentos que eu faço. Amanda, ó, eu fico determinada. Cadê o papel? Cadê o processo da pensão? Então, sem o juiz ir lá falar assim, fulano tem que pagar tantos % por mês, tantos reais por mês, não tem como cobrar. Ficou. Ele combinou, já faz 3 anos que ele não paga. Perdeu. Considera que pelo menos R$434, que é 1/3 do salário mínimo, que é o mínimo que normalmente os juízes fixam, você está perdendo por mês. Isso é fato. Em 10 meses você já perdeu 4.300. E não tem como cobrar. Não tem. Advogado não faz milagre nesse ponto. Ainda. Pelo menos não tem o que a gente fazer. No caso, por exemplo, ela não quer divorciar. Ela teria como fazer alguma medida judicial para que ela conseguisse pelo menos adquirir o direito dos filhos dela? Acontece que, para a gente determinar a pensão, precisa provar que as crianças não estão dentro do convívio familiar, entende? Então, assim, se a criança está morando com o pai e com a mãe, não tem porquê um tá pagando pensão, a guarda tá com o outro. Então, assim, pelo menos na maioria dos casos, para fixar a pensão, para ter esse direito, precisa provar que a criança está residindo com um, tem a casa com o outro, que o outro vai ter a guarda compartilhada, talvez. Então, assim, se eles estão juntos ainda, não tem como a gente fixar a pensão, tá? Mas o que eu considero, né, e ressalto, se não quer divorciar, luta o máximo possível. Só que chegou no momento falando que assim, ó, não tem como mais, eu fiz tudo que eu podia, aquele momento que a gente não quer que aconteça, primeiro passo, fazer o papel. Então, fixar a pensão. Tente o máximo possível. No caso, Amanda, uma coisa que acontece bastante é, por exemplo, que nem o caso, agora eu já até esqueci de quem perguntou aqui, mas é um caso muito comum, por exemplo, eles estão separados de casa. Às vezes o marido já está até com outra mulher, só que eles não querem divorciar. Ela não quer divorciar, ela não quer que parta dela a questão dela pedir o divórcio. Mas eles estão separados de casa.
Uhum. Nesse caso, teria como ela conseguir, pelo menos, a pensão das crianças, ou não? Tem também. Assim, a gente tem que considerar que existe o divórcio colocado no papel, né? A partir dessa data, eles não estão juntos mais. Só que tem também a separação de fato, que a gente fala. Então, tem vários casos que acontecem. Já tem 10 anos que eles não estão juntos, mas não está no papel. Então, assim, a pensão já pode ser devida, porque tem essa separação de fato. E a lei considera essa separação também. Então, e tem aquela história. Infelizmente, se um não quer, dois não ficam casados. Então, se ele já tá com outra pessoa, ele já constituiu outra família, então, assim, na lei, ele já tá separado, ele já tá tocando a vida dele e já estão separados de fato. Inclusive, os bens que forem adquiridos a partir dessa data que prove que eles não estavam mais no mesmo lar, com o objetivo de constituir família, já não tá nem comunicando, não tá nem dividindo mais. Então, assim, a partir do momento que saiu de casa, as pessoas sabem, porque a gente considera muito também essa prova social. Porque as testemunhas são o quê? Gente, então, se ele chama um vizinho, não, ele saiu de casa faz 5 anos já, não estão juntos, não. Então, isso na lei já se considera também. Então, assim, se um não quer, se um já está com outra pessoa, se ele já está tocando a vida, considera-se uma pessoa divorciada. Então, só precisa regularizar e correr atrás dos seus direitos. Entendeu? Foi clara? Entendeu? A Alessandra, ela tá falando, eu tô me separando e dependo 100% dele. Eu tenho que dar entrada na pensão do nosso filho e depois a minha pensão, ou virá só um processo só? Desculpa, ela já está separada ou ainda não? Com o divórcio? Ela está separando. Está separando. Ela está perguntando se ela vai dar entrada no processo da pensão do filho e depois na dela, ou se tudo é um processo só. Ó, normalmente, no processo de divórcio, a gente já inclui tudo. Então, monta esse combo com todos esses pedidos, com pensão para ela, pensão para os filhos, como vai ficar a guarda, como vai ficar a visita, como vai ficar os bens. Então, a gente junta tudo. Só que, e aí, para ela pedir a pensão, tem que ser durante o divórcio, tá? Não adianta separar, fazer o divórcio lá lindo, e depois de 1 ano pedir pensão para ele. Então, se ela está divorciando, está dentro desse processo, precisa pedir a pensão agora, para provar que agora, nesse rompimento, ela dependia dele, entendeu? Falar depois de 1 ano, ele me deixou na rua da amargura. Não, tudo bem, aí vai ser dano moral, é outra história, talvez. Mas no divórcio já inclui pensão para os filhos, pensão para ela. Então, se atente a esse momento, porque fica bem mais facilmente de conseguir. Ó, eu acho que isso aqui vai responder várias outras questões aí. Ó. A Larissa, ela está falando assim, a gente passamos pelo conciliador e combinamos algo, e ele não está cumprindo. O nosso divórcio sai nesse meio para o fim do mês. Eu posso recorrer? Ele já não está cumprindo e o divórcio ainda não saiu, pelo que eu entendi. Tá. Uhum. Se ele aí foi pelo conciliador, provavelmente foi pelo Sejusc. Mas se não for também na mesa. Se ainda não foi homologado, significa o quê? Chegou lá na mesa do juiz e o juiz vai falar assim, eles fizeram um acordo desses termos? Então tá, concordo. Ok, façam os jurídicos efeitos. Se ainda não foi homologado por sentença, se o juiz ainda não concordou com o que eles combinaram, ele pode ir lá no Sejusc ou avisar para o advogado, falar assim, informa que o juiz nem sentenciou, ele já não está cumprindo. Então, eu não quero mais, eu quero continuar o processo. Então, se for informado dentro desse procedimento que ela já está, que não está sendo cumprido, ele volta a correr. Porque, um acordo que foi firmado, o juiz nem autorizou ainda, e ele já não está cumprindo, vai dar ruim isso aí. E caso o juiz já tenha batido o martelo, já tenha dado a sentença, aí o procedimento é outro. A execução de sentença, cumprimento de sentença. O que isso significa? Pegar aquele papel do juiz, que às vezes só não passa de um papel, e falar,
a gente combinou isso, 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 aquilo. Abre outro processo para cobrar isso aqui. Então, combinando ele pagar R$ 400 de pensão, supondo, um exemplo. Ele já não está pagando. Não pagou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, esses 3 meses de R$ 400, eu já quero cobrar. E aí vai com juros, correção, para visita. Tem também até multa para pai que não cumpre a visita que ficou combinada. Então, é raro as mães quererem, mas tem. Então, assim, se ele não está deixando ver, se ele não está pagando a pensão, se ele não está visitando, tudo isso pode ser cobrado por outro tipo de processo e você tem os direitos da mesma coisa. Leva aquela sentença, leva o papelzinho pro advogado, que ele vai bater sobre aquilo lá que deveria estar sendo feito e não está. E se não tiver sentença ainda, avisa o advogado, avisa o Sejus, que fala, não quero isso mais não, porque ele já nem está cumprindo. Vamos tocar o barco. Não sei se eu fui claro. Entendi. A Meire está falando, eu saí de casa faz 3 meses. Ele não quer sair. A casa construímos, porém não tem documentação. Ele fala que vai ajudar em tudo, mas não quer pagar a metade da casa. Deu para entender? Deu. Ele fala que vai ajudar em tudo, mas não quer pagar metade da casa. Acontece muito. O tal do acordo de boca também. Não. Deu uma travada aí no vídeo da Amanda aí. O áudio voltou, só a imagem que está dando uma travada. Ainda tá travando? Aí, voltou. Voltou? Você pode... Isso, se você respondeu, você pode responder de novo, por favor. Não, eu só acho que não. Então, o que não está no papel, não tem como a gente cobrar, tá? Se ele tá falando que vai pagar, só que não quer pagar metade da casa. Gente, eu falo sempre, não assina, não concorda, não combina. Ai, mas tem mensagem. Até provar, como diziam os antigos, né? Que focinho de porco não é tomada. Já demorou muito, já desgastou muito, já correu muito tempo e tudo. Então, se ele não quer pagar, fala para o seu advogado, fala para a pessoa que está responsável por isso e executa. Vocês têm meios de cobrar o que está no papel, tá? Se ele não está pagando, ele tinha prazo para isso? Como que tinha ficado? Ele, se fosse ficar na casa, ele ia pagar um aluguel para você? Tinha prazo para vender? Ia colocar numa imobiliária? Então, assim, tem várias coisas. Primeiro passo, pegue o papel que foi determinado, leve para o seu advogado. O advogado vai ver, ó, isso aqui ele devia estar fazendo e não está. Então, dá para a gente cobrar isso, isso, aquilo. Então, tudo que foi determinado pode, sim, executar e cobrar. E aí, por ação de cobrança, cumprimento de sentença, com juros, correção. E aí entra de novo. Bloqueio em conta, negativação do nome, prende carro, prende moto, prende dinheiro, bota o nome no Serasa, pesquisa se tem bens, acha endereço. Então, assim, tem uma bastante opção de meios da gente conseguir encontrar bens quando a pessoa está querendo correr. Então, dá pra dar uma dorzinha de cabeça aí. No caso, por exemplo, nesse caso, né, que é uma casa que não tem documentação, tem alguma coisa a ser feita com relação a isso? Por exemplo, ela quer que o marido saia da casa. Ela pode, pelo menos, conseguir alguma coisa para fazer ele sair de casa? Não tem documentação. Qual será que é essa? Não tem documentação. Será que eles ganharam por uso capião? Será que não tem escritura só? Então, assim, a gente precisa ver qual é esse ponto de não ter documentação. Foi construído no terreno da mãe e do pai? Acontece muito também. Então, eu construí no fundo da minha sogra e ele não vai sair. Que direito que eu tenho? Aí, o que você provar por nota. Então, se você provar que você contribuiu para aquela casa que foi construída no fundo do sogro, da sogra, aí você vai levar. Você vai ter direito de reaver esse valor. Se não, não tem também, porque ninguém mandou construir no terreno dos outros. Então, se está no terreno, está no nome de terceiro, fica para o terceiro até que prove o contrário. Então, assim, tem várias opções de não tem documentação.
entendeu? Uhum. Agora, por exemplo, no caso da pessoa que eles estão morando juntos numa casa, independente de ter documentação ou não, e essa pessoa ela manda o outro embora da casa, esse outro ele vai receber metade dessa casa, com documento ou sem documento, ele vai receber porque ele era casado com essa pessoa. Vai, né? vai. Uhum. E enquanto ele estiver lá, ele tem a obrigação de pagar o aluguel para ela. Porque se a casa é dos dois, foi adquirida durante o casamento, pode correr para o seu advogado, entrar com processo, indicar a casa. Porque assim, tem casas que não tem documentação, mas tem um contrato de gaveta, né? Tem os direitos sobre aquele imóvel. Quando regularizar, se regularizar, vai ser nosso. Então, se tem esse contratinho de gaveta, ele já serve também. Então, assim, a pessoa me tocou de casa, não tá deixando eu entrar lá mais e também não sai. Então, juiz, ó, tá acontecendo isso e aquilo. Enquanto ele tá lá, ele deve metade do valor do aluguel para mim. Porque a casa também é minha. Então, ele tá morando de aluguel numa casa que metade não é dele. Então, tem esse ponto também que a gente precisa. E dá para pedir para o juiz a venda daquilo. Por quê? O juiz vai chegar com o papel, né, com os dois advogados, as duas petições, e falando que, ó, esse que é que vende, aquele quer ficar na casa. Vamos tentar uma conciliação? Não vai. Tá dando quebra-pau? Tá dando discussão? Então vende. Vende e divide metade. Pronto. Então o juiz tem essa autonomia também de mandar vender e dividir metade para cada um para parar, né, com essa confusão toda. Então, e quando não tem documentação, pode ser sobre os direitos daquilo. Pode ser repassado para outra pessoa, mas o ideal é que tenha o mínimo de provas de que aquele imóvel é deles. Então, isso é bem importante. Tem uma... Outra coisa é a questão de, independente das pessoas elas serem casadas no papel, os direitos vão ser os mesmos. Hoje, a união estável, que a gente fala, né, viver junto, estamos morando junto. Se para as pessoas, para a sociedade, vocês são vistos como marido e mulher, na lei tem a mesma validade que um casamento, tá? Então, assim, na lei, vocês foram morar juntos. As pessoas, os vizinhos, familiares, reconhecem vocês como marido e mulher, vocês se tratam como marido e mulher, validade de um casamento, pelo regime da comunhão parcial, que é aquele padrão, a partir da data do casamento ou de quando vocês foram morar juntos, tudo é de vocês, tudo é dos dois, tudo que for adquirido nesse período é dos dois. Então, só que hoje a gente tem várias opções diferentes. Tem namoro qualificado, tem união estável. Então, assim, vocês precisam ser reconhecidos como marido e mulher. Se as pessoas olham e falam, não, ele aí vem de vez em quando. Não, eles são namorados só, são noivos. Aí não divide, tá? As pessoas precisam reconhecer como marido e mulher. Precisam tratar, os dois se tratar como marido e mulher. Só não somos casados no papel, mas a gente é marido e mulher. Então, é união estável, então é dividido para os dois. Então, tem que provar também que a união começou em tal data, que os bens foram comprados nesse período de tempo. Então, tem essa possibilidade. Hoje, a união estável, a convivência, mesmos efeitos do casamento, mesmo resultado. Então, no caso da pessoa que ela vai lá no cartório e assina aquele documento de união estável, ele não assinando é a mesma validade. O simples fato dele ter algumas testemunhas para confirmar que eles moravam juntos, é a mesma coisa dele ter assinado um documento em cartório. Exatamente. Morou junto. As pessoas sabem que eles são marido e mulher, tendo papel ou não tendo, vai tendo testemunha, provando, porque acontece muito má fé sobre isso. Por exemplo, eles em 2005 começaram a morar juntos. Em 2006 eles compraram a casa. E aí chega lá em 2022 foram se divorciar, se separar. Não, a gente namorava nessa época. E ela, não, a gente já estava vivendo junto. Então tem muita divergência nisso aí. E aí traz testemunha, então, vamos provar. Aí vem a vizinha, vem alguém que era conhecido, um amigo da época. Não, eles estavam morando juntos, eles alugaram uma casa. Eles eram marido e mulher naquela época, assim. Aí o juiz, é engraçadinho. Então você tá falando que você não vivia com ela? Não, vivia sim.
Então, a partir de tal data, vai se dividir tudo. Então, acontece muito da pessoa falar, não, isso aqui eu comprei antes, a gente começou a morar junto depois. Então, tem que ter esse reconhecimento de quando começou, diferente de um casamento que tem a certidão, então tem data, né? A união estável não, a gente precisa provar quando começou, por documento, por foto, por testemunha, e a partir disso, provando essa data, ela tem direito de toda a metade, de tudo que conseguiram durante esse tempo, entendeu? A Ana está perguntando, ele mora em outro estado, eu acho que ele pode dar entrada no divórcio? Ou ela? Eu acho que dá na mesma, né? Dá. Independente do local, tá? Você precisa ter o endereço dele. Ele tem que ter seu endereço, caso ele vá dar entrada lá no outro estado. Ou você, se for dar entrada aqui, precisa ter o endereço. Dentro da justiça, do judiciário, e também no Sejus, que tem essa possibilidade. De carta precatória. Olha os nomes complicados, que eu falo que se for uma pessoa não entende. Carta precatória é o quê? Esse processo chegou aqui no Fórum de Epitácio, por exemplo. Ele está morando lá na Bahia. Vai pegar uma cópia de tudo isso aqui, mandar lá para o fórum da cidade que ele mora. E o juiz de lá vai receber como se fosse, antigamente era um malote, né? Hoje é como se fosse uma notificação. Ó, preciso que você localize o fulano nesse endereço, pegue a assinatura dele para mim. Então, o juiz de Epitácio vai mandar lá para o juiz da Bahia esse processo, falando, ó, vai algum oficial de justiça lá na casa dele, pega a assinatura aqui, fazendo favor. Então, o fulaninho vai ficar sabendo, ó, a fulana pediu o divórcio lá em Epitácio, processo número tal, audiência para o dia tal, assina aqui para mim. O oficial de justiça pega a assinatura, volta para o fórum lá da Bahia, no nosso exemplo. O fórum da Bahia devolve aqui para Epitácio, ó, juiz de Epitácio, peguei a assinatura dele, ele já tá sabendo do seu processo, tá? Obrigado de nada. E aí, continua tocando tudo daqui. Então, ele vai ter as audiências, graças a Deus tá tudo online hoje, facilitou muito, pelo aplicativo mesmo ele participa da audiência, ele assina, ele faz tudo. Então, ele conversa com o juiz, ele conversa com o conciliador, contrata advogado, tudo online. Então, mas tem como sim, sendo de outro estado, o processo ele anda por meio de todo o território nacional. Então, sabendo o endereço dele, você pode mandar o processo para lá. Abre aqui na cidade e manda o processo para lá. A Romilde está falando assim, ele saiu de casa, mas acho que eles não se divorciaram. Mas ele já quer vender a casa. Entendi. Deu para entender? Deu. Então, assim, o ideal é que tenha esse divórcio regularizado, para que prove, né? Se eles compraram junto, provavelmente a matrícula vai estar no nome dos dois, constando como casado. Ela vai ter que assinar de toda forma. Só que o divórcio é sempre importante. Primeiro, para averbar na certidão de casamento. Então, né, tem que ter a data do fim. E também já faz essa divisão lá dentro, não é passado para trás, vai ter um profissional acompanhando, orientando e tudo. Então, assim, assinar, eu não vou falar que ela não pode, porque ela pode, é a casa dela. Só que pode ser que depois estoure outro problema, que ela vai ter que entrar com o divórcio, né? Nem que seja para regularizar na certidão, para mudar o nome, para, né, alguma coisa para atualizar. E pode ser que isso enrosque lá na frente, falando, e os bens, a gente já vendeu e tal. O ideal é que venda dentro do divórcio, informando lá para onde está indo certinho. Porque senão, né, algum bem que está só no nome dele, vai ficar por isso mesmo. Então ele pode vender, por exemplo, um carro que estava só no nome dele, ele pode desfazer. Entendeu? Então é bom relacionar, juntar todos esses bens e colocar dentro do divórcio, dividir certinho, fazer a partilha que a gente fala, para que não seja passado para trás também. No caso, por exemplo, no caso dela, se, por exemplo, o marido dela fosse e vendesse sem o consenso dela, ela poderia juntar uma documentação com relação a isso e quando eles entrarem com o divórcio, ela provar que tinha um bem a mais e que foi vendido e que ela não recebeu nada? Sim, acontece bastante também. Então, assim, se durante esse tempo aí, que eles não estavam juntos, mas também não tinha entrado com divórcio e tal, ele chega e vende, e ela ter provas de que o bem era dos dois, foi adquirido durante o casamento,
ele vai ter que reembolsar ela dessa metade. Então, se ele vendeu a casa por 100 mil reais e ela não viu R$ 1, na hora que ela entrar com o divórcio, provar que, ó, juiz, a gente tinha comprado essa casa aqui, ele vendeu e enfiou no bolso todinho o valor, não me passou R$ 1. Ah, é? Então agora você está devendo 50 mil reais para ela. E aí você vai poder cobrar por todos aqueles meios. Bloqueio de conta, fazer um acordo, pagar R$ 1.000 por 50 meses para ela. Então ele tem que devolver o dinheiro, sim. Tudo que foi vendido por conta própria e não foi repassado para a ex-mulher, para o ex-marido, ele tem direito de ir provando que foi durante o casamento, de ter esse valor, sim. Pode nem que seja um acordo, prestações de perder de vista, mas vai ter que pagar. A Bela Sabino está perguntando, eu posso fazer só um papel e registrar em cartório sobre a pensão dos meus filhos? Não. Em cartório, não. Tem que ser homologado judicialmente. Então, para ter validade, tem que ser por processo judicial. Então, tem que ter lá número de processo, juiz, assinatura, concordância do Ministério Público, porque quando envolve criança, menor de idade, vai até para o promotor de justiça. Então, porque assim, vamos um pouco mais a fundo nesse ponto. Às vezes a mãe concorda de receber R$ 100 por mês da criança. Fala, não, para mim tá bom, é só para comprar qualquer coisinha para ele. O promotor olha, fala que o quê? R$ 100 por mês? Isso não compra nem leite para essa criança. Não, pai. Então, o promotor, o Ministério Público tem esse poder de intervir. Quando a pessoa... Porque senão fica muito vulnerável, entende? Tem mãe que não tem conhecimento, tem mãe que assina qualquer coisa, tem mãe que nem sabe que assinou. Então, o Ministério Público está aí para fazer esse meio de campo e resguardar o direito da criança. Se a mãe, às vezes, está assinando um negócio que não está nem percebendo, o Ministério Público fala, não, isso aqui não. Então, dessa forma, não autorizo, nem mando para o juiz. Eu já deu a minha não concordância aqui. Então, por que esse papel não vale? Porque não tem todo esse procedimento. Não teve a concordância do Ministério Público, do promotor de justiça, o juiz também não concordou. Então, não vai valer. É uma prova um pouquinho a mais. Só que, assim, na hora de cobrar, não tem como cobrar. Tem que ser judicial. Tem que ter passado pelo fórum, pelo juiz certinho. Entendeu? A Ana tá... Eu não sei se você vai conseguir entender. Ela fala assim, quando é consensual, pode recorrer? Já saiu o divórcio. Ó, recorrer normalmente não dá. Por quê? No final do acordo, que é feito consensual, né, os dois assinam e tudo, tem uma frasezinha lá embaixo, que vocês abrem mão do direito de recorrer, renunciam o prazo recursal. Parece um xingamento, mas isso acontece. Então, naquele finzinho do acordo, vocês já falam que abre mão do direito de recorrer. Então, você vai poder cobrar o que está no papel. Mudar o papel é por outro processo, ver se tem a possibilidade de novo. Mas, ó, o juiz já sentenciou, já finalizou. Ai, juiz, agora eu quero nesse mesmo processo mudar. Não dá, porque você já abriu mão desse direito de recorrer. Normalmente, no final de todos os acordos, tem esse trechinho. E aí você precisa abrir outro processo, conversar com o advogado, ver se cabe outro processo, se é outro, se é execução, se é cumprimento de sentença, que é só para exigir que aquele lá seja cumprido, ou um novo. Mas aquele mesmo mudar em recurso, não tem como. É muito difícil que não tenha essa frase lá no final. A Cristina está perguntando como é feito o cálculo da pensão. A pensão... Se for muito complicado. Não. A pensão, ela é calculada por dois fatores. Necessidade da criança e possibilidade do pai. Como que a gente calcula, então? A criança tem necessidade de R$ 1.000 por mês por parte do pai? Tem. Escola particular, plano de saúde, natação, karatê, etc. Tem necessidade. Só que o pai tem possibilidade de pagar R$ 1.000 por mês? Talvez o pai
ganha um salário mínimo. Como que o filho vai ter um padrão de vida de R$ 1.000, sendo que o pai ganha um salário mínimo? Então, o juiz vai equiparar esses dois fatores. A criança tem necessidade? Tem. Mas o pai tem a possibilidade de pagar esse valor? Se alguma coisa não está dentro do esquadro, o juiz não vai determinar. Então, acontece muito. Se o pai ganha um salário mínimo, normalmente fixa 30% do salário mínimo, 1/3, que é lá os 434, que é o mínimo do mínimo do mínimo normalmente, né? Que os juízes não fixam menos que isso. Então, sendo um salário mínimo, normalmente esses 30%. Às vezes, gira em torno de 25%, 15% para cada filho quando tem mais de um. Só que as pessoas acham, não, é 30% do salário. Na lei não tá. Não tem artigo nenhum, não tem código nenhum que fala a pensão alimentícia é 30%. Não tem, tá? Isso é costume dos juízes. A gente fala que é jurisprudência. É o hábito dos juízes, que a maioria deles fixam nos 30%, 33%. Mas não é regra. Não dá para falar, não é isso, ponto final. Vai ser considerado necessidade da criança, possibilidade do pai. Que normalmente gira em torno desses 30% do salário do pai. Se ele é desempregado, acontece muito também. Deixa eu emendar em outra pergunta já. Acontece muito. Não, eu estou desempregado, eu vou pagar pensão com o quê? A gente responde assim, seu filho parou de comer porque você está desempregado? Então a criança não bebe leite mais, a criança não usa roupa, a criança porque você está desempregado. Então, a pensão, ela é fixada quando o pai está registrado, emprego fixo, que às vezes, a maioria das vezes é os 30%. Quando ele está desempregado, vai ser colocado no papel também. E quando ele trabalha como autônomo. Então, essas 3 situações, esses 3 cenários, vai ser determinada a pensão. Então, não é porque, eu fui mandado embora. Dá seus pulos. Se vira. Você tem um filho para criar. Você tem uma criança com fome. Então, vai fazer bico, procura outro serviço, vai estar de seguro-desemprego, mas a pensão continua a mesma coisa. E se atrasou da prisão, da bloqueio em conta, igualzinho. Igualzinho. Então, a pensão é considerada nesses critérios. Ó, a Alessandra Leal está falando, meu casamento é com união estável. Eu entrando com processo de separação, eu perco o meu plano de saúde que é pago pela empresa que ele trabalha? Tem alguns casos, o casamento é pela união estável, não tem como. Ou é casamento, ou é união estável. Então, provavelmente deve ser comunhão parcial de bens, suponho que seja. Considerando que seja padrão. Tem possibilidade dela continuar no plano dele, se ele concordar, tá? Então, se ele falar, não, Alessandro, né, você pode continuar no meu plano, por mim não tem problema, eu não tenho outro dependente, não quero indicar outra pessoa, a empresa admite igualzinho. Então, mas ele precisa querer, ele precisa autorizar, porque o funcionário da empresa é ele. Então, o titular do plano é ele. Então, se ele falar, eu não me importo, ela pode continuar no plano. Agora, se ele falar, não quero, não faz sentido para mim, aí já não tem o que fazer. Por isso que o consensual, o acordo é sempre bom. A gente discute esses fatores também dentro do acordo. A Geralda está falando, eu tenho 5 anos de separação. Eu tive que deixar tudo para trás. Eu ainda tenho direito? Provando tem. Precisa ter prova. Então, assim, se o carro foi comprado e o documento está na época do casamento, tem como. Se a casa foi comprada e o contrato, a matrícula foi averbada na época do casamento e está lá, né, do mesmo jeito aí, tem como. Precisa provar. O que é mais difícil é tem bens domésticos. Então, assim, a televisão, o sofá, aí já ficou para trás, né? Porque já vai ter estragado e tudo. Mas se os bens foram registrados, carro, moto, casa, empréstimo, financiamento, se tem prova da data, você pode entrar com essa partilha, e o que aconteceu a partir disso, né, vai depender também daquele caso. Se foi comprado, se ele só comprou depois que eles já estavam separados de fato, que eles já estavam com outra pessoa, talvez, aí não divide.
Mas durante o tempo que eles estavam juntos, tem como dividir sim, desde que prove. Por ter passado certo tempo, precisa ter uma carga probatória, o valor das provas tem que ser mais pesados, para conseguir demonstrar que foi naquela época. Demonstrando, é direito dela a mesma coisa. Aí tem várias pessoas aqui, a Meire, a Romilde, elas estão perguntando até que idade o filho ganha pensão. A pensão vai até os 18 anos, quando faz, né? Atinge a maioridade, desde que não esteja estudando, tá? Curso profissionalizante, graduação, faculdade. Então, se está enquadrando dentro de um curso profissionalizante, técnico ou faculdade, ele vai continuar recebendo a pensão. Normalmente até os 24 anos, tá? Então, se não está estudando, não faz nada, 18 anos. Está estudando, está fazendo curso técnico, vai até os 24. Por quê? Acontece também do jovem, já está com 26 anos, já fez uma faculdade, está indo para pós-graduação, doutorado, mestrado. Gente, também não dá, né? A pessoa já é formada e vai continuar recebendo pensão. Aí não tem como. Então, assim, até finalizar a faculdade, mais ou menos 24 anos, ele consegue receber. E outra coisa, ponto muito, muito, muito importante. Tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para a pessoa que fez a maioridade aí, que atingiu os 18 anos. Pensão não é porque, meu filho tem 18 anos, eu parei de pagar. No mês seguinte eu não pago mais. Não, você precisa entrar com um processo para exonerar a pensão. Então, você só vai poder parar de pagar ou de receber a pensão quando o juiz falar assim, a partir de agora acabou. Então, o jovem pode ter feito 18 anos, ele já está com 20. O pai parou de pagar 18 anos e já tem 2 anos que não entrou com processo nem nada. Ele pode ser preso, ele pode estar devendo 20 mil reais, tudo isso. Então, pensão só para de pagar depois que o juiz autoriza dentro do processo. Então, o jovem, e às vezes acontece o quê? No dia seguinte do aniversário de 18 anos do filho, da filha, o pai corre lá. Vamos exonerar a pensão. Aí vem o advogado, não, mas ele está estudando. E volta para trás com o rabinho entre as pernas. Não vai exonerar. Então, não tem como. Provou que está estudando, está se profissionalizando, vai continuar recebendo. E aí, tenta de novo depois dos 24. Aí, quem sabe, né? Já está com diploma, não tem prova que está estudando, ainda na graduação, aí pode exonerar. A gente chama exoneração de alimentos. Um processo que precisa ser feito. Antes disso, não para de pagar. Aí, no caso, eu acho que é meio que emendada com essa. A Mary está falando, ele está com 23 anos e trancou a matrícula de um curso técnico. Ele depende dos pais. Se trancou a matrícula, está correndo risco de ficar sem a pensão. Então, assim, acontece também o quê? O jovem recebe a intimação lá de que o pai está querendo exonerar a pensão, corre em alguma faculdade, EAD, faz a matrícula. Não, estou estudando. Preciso receber. Só, gente, que tem como a gente provar que não tá, né? Tá bom, então pega o histórico escolar. Você se matriculou uma semana atrás? E aí? Entendeu? Então, assim, se a faculdade está trancada, se a matrícula está suspensa, se, né, tiver esses indícios, não estou falando que é o caso dela, mas acontece também. Então, o pai pode exonerar sim. Tá? Então, não deixa trancado, não. Se tá trancado, mesmo que dependa dos pais, já passou do tempo. A partir dos 18 anos, só se estiver estudando. Parou de estudar um mês depois, matrícula trancada, encerrou, o pai pode vir e cancelar a pensão. Tá? Então, não deixa desse jeito, não. Por aqui já deu uma acessada aqui nas perguntas. Deu? Acho que era basicamente isso daí. O pessoal está perguntando bastante a respeito desse negócio do filho de maior, mas eu acho que é basicamente o que você respondeu no geral aí. Uhum.
da faculdade, o pessoal perguntou da faculdade, é tudo relacionado à mesma questão aqui que ela acabou de responder já. Ah, que bom. Tem mais alguma pergunta específica, pontual aí que vocês tenham para fazer, que já está para fechar já. É quase 9h30 aqui. Olha só, tô falando bastante. Aproveitem a oportunidade. Você tem mais alguma coisa para você pontuar aí, que você acha que é algo que deu para perceber aí? Olha, peraí, deixa eu só ver isso aqui, que eu achei isso aqui interessante. Quando é considerado bigamia e quais os direitos? Como que é isso que nem eu não tô sabendo? A tal da bigamia é quando uma pessoa casada quer casar de novo. Ou tá, né, antigamente o código previa isso. Só que hoje a gente não tem mais aquela pena por traição, né? O traidor, a pessoa que casa de novo sem saber. Enfim, o casamento hoje é nulo, tá? Não tem como você casar sendo casado. É isso que previa a bigamia antigamente. Então, assim, é um dos casos de anulação de casamento, tá? Só que dentro desse meio tempo aí, desse espaço, pode ter a separação de fato. De fato. Então, assim, hoje eu sou casada, moro com meu marido, tô aqui e tal. Eu não posso virar a esquina e casar com outra pessoa. É casamento completamente nulo. Eu ainda não tenho divórcio, eu tô dentro do mesmo ambiente familiar, então não faz sentido. Vai ser nulo de qualquer jeito. Mas, se ele ou eu sair de casa, já tem o quê? 6 meses, 1 ano, as pessoas já viram que a gente tá separado, ele já tá tocando a vida dele, aí ele vai casar de novo, ele não vai conseguir. No papel não casa, isso é fato. Enquanto não tiver o divórcio, não tem como casar. Casamento em cima de outro casamento não existe. Só que ele pode começar uma união estável por causa dessa separação de fato. De fato, eles estão separados. Uma união estável ele consegue. Uma hora ou outra ele vai ter que voltar aqui e desfazer esse casamento. Porque não está verbado, ele está no papel ainda. Só que ele casar de novo não consegue, mas viver em união estável ele consegue. Só que penalidade, isso não vai ter. Vai ter mais problema com a divisão de bens. E aí? É da mulher que ele está convivendo? É dela? E tudo. Então, assim, se é o caso, eu indico sempre. Entra com o processo de divórcio você, pro seu bem. Porque senão pode misturar patrimônio. Aí vira aquela confusão. Só que a bigamia, hoje, ela trava por causa desse... Não tem como ter um casamento em cima do outro. Você precisa desfazer um para você conseguir ter outro. Mas na união estável isso é liberado desde que prove que eles já não estavam no mesmo ambiente familiar. Então acaba também não sendo bigamia. Entendeu? Muito boa essa pergunta aí. Viu só? Gente, eu vou estar fechando aqui com vocês. Eu já quero estar agradecendo aqui a presença da Amanda. A gente teve uns percalços aí no percurso da live. Bastante gente, caiu pela metade aqui o número das pessoas que estavam assistindo. Mas depois o pessoal vai assistir, que vai ficar gravado, tá? Mas eu já quero estar agradecendo aqui a presença da Amanda. E agora, Amanda, eu quero pedir para você deixar aí o contato para quem, se você tiver alguma dúvida aí, você que às vezes está assistindo já a gravação e não teve a oportunidade de estar fazendo uma pergunta aqui, depois você pode estar procurando a Amanda aí nas redes sociais dela, nos contatos dela, e você pode estar tirando as suas dúvidas aí. Então você pode ficar à vontade para passar o seu contato. Tá. Como que as pessoas te encontram aí? Ok. O meu Instagram ele é aberto, ele é profissional, inclusive. Tá? Eu tiro dúvida, faço vídeos, informando bastante sobre esses conteúdos de direito de família, né? Que envolve pensão, guarda, divórcio e tudo. E o meu @ é Amanda Costa Advogada. Então, no final dá 2A, sim. Então, Amanda Costa Advogada. Pode procurar dessa forma. Ou também pela hashtag Advogada Presidente Epitácio, Advogada Presidente Prudente, vai aparecer meu rostinho lá. E no Facebook é a mesma coisa, Amanda Costa. Tem a página que é advogada e tem o meu pessoal também. Chegando mensagem lá, chegando seguidor, chegando direct, eu vou responder todo mundo. E isso é muito bom a gente fazer essa troca de informação. Então, procurem lá. E número de WhatsApp tá no Instagram também. Lá no link da bio, se clicar já cai pro meu WhatsApp. E aí pode ligar, pode entrar em contato. Fiquem à vontade. O que chegar eu sempre respondo o mais rápido possível. E a gente vai tirando as dúvidas, conversando um pouco mais.
Mesmo que você não esteja decidida pelo divórcio, como o Júnior falou no início, conversa, né? Vê o seu caso mais a fundo, vê, volta, pensa. Eu falo sempre, não é um papel, é uma vida. Então, não é porque você está tirando dúvida com o advogado que você vai estar divorciado daqui a uma semana. Não. Perde esse medo do desconhecido. Vai lá, tira dúvida, fala, doutora, eu só estou pensando. Tudo bem, é sem compromisso, não tem problema, tá? Então a gente sempre fala, uma consulta é uma coisa, uma assessoria é outra coisa, um processo é outra coisa. Então uma simples conversa não tem problema. Liga, manda mensagem, tira as dúvidas, senta e conversa. E fala, ó, agora eu vou lá, vou pensar, vou analisar, vou tentar mais um pouco, tudo bem. O nosso objetivo é que a família seja mantida, né? E estamos aqui para tirar esse peso de quando não dá mais. Que aí o limite, quem sabe, é cada um, né? Então, podem entrar em contato que não tem problema nenhum, tá bom? Ok. Então, gente, muito obrigado, tá, pela presença de cada um de vocês. Agradeço aí o pessoal que voltou aí depois do nosso intercalço aí, tá? Mas vai ficar gravado. Eu vi que um monte de gente começou a chegar no finalzinho e vai ficar gravado, depois você acessa aí o conteúdo e faz aí o que a Amanda falou aí. As dúvidas que você não deu para tirar aqui ao vivo, depois você manda direto para ela lá, que eu tenho certeza que ela vai estar recebendo vocês aí. E às vezes tem algumas dúvidas que são mais cabeludas, aí o pessoal fica com vergonha de perguntar, né? Aí você pode falar de uma forma mais íntima aí, tá? Isso aí. Mas aproveitem essa oportunidade, não fiquem com medo, não fiquem com a dúvida, não fiquem confusos diante dessa situação. É o que eu sempre falo para vocês. Diante de uma crise, diante da situação que vocês estão vivendo, o que menos vocês precisam agora é ter medo, o que menos vocês precisam agora é um fator a mais para aumentar a sua ansiedade. Então tira todas as suas dúvidas, esclarece tudo, faz com que ela venha a mostrar para você quais as possibilidades para você, as alternativas que você tem daqui em diante. Nem que você nem esteja no processo de divórcio ainda, mas só para você perder o medo, sabendo que você pode desapegar, que não vai acabar o mundo, você não vai morrer por causa disso, tá? Você não precisa ficar na mão da outra pessoa, porque a pessoa fica te ameaçando que vai divorciar, tá bom? Isso tudo são processos terapêuticos para você conseguir dirimir a sua situação aí, administrando, inclusive, o seu lado emocional, tá bom? Isso mesmo. Então, no demais, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, tá? Eu determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e muita intencionalidade. Amanda, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, tá? Deus abençoe poderosamente aí a vida de vocês. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.